Agora vamos falar um pouco sobre a transdisciplinaridade, mais especificamente a respeito do primeiro pilar da transdisciplinaridade, que diz respeito a níveis de realidade. Neste sentido, uma primeira coisa a se comentar é a respeito dessa ideia de realidade ou do real, que seria, digamos assim, uma certa noção que se tenha do que seja verdadeiro, do que seja o mundo, ou, se for de uma maneira interior subjetiva, do que seja o indivíduo. Isso se obtém através da percepção ou de noções do que talvez sejam essas coisas que compõem o real. Então, quando se trata mais especificamente do conhecimento, aí nós podemos ver a respeito do processamento do conhecimento, que o processamento do conhecimento pode acontecer em vários níveis de realidade. E, quando apenas um desses níveis de realidade acha que ele explica todos os fenômenos do conhecimento, digamos que essa é uma postura do tipo reducionista, que reduz todos os níveis de realidade a um nível apenas. Então, na transdisciplinaridade, níveis de realidade vários diz respeito a uma postura não reducionista. Para se ter uma ideia melhor sobre isto, podemos imaginar que alguém da área, digamos, neurobiológica pode considerar que o que explica o processamento do conhecimento são apenas os neurotransmissores ou as conexões neuronais, que isso basta. Já alguém da área filosófica pode achar que a concatenação de ideias seja o que sirva ou baste para explicar o conhecimento. E alguém da área sociológica eventualmente poderia dizer que para explicar o conhecimento basta ter uma ideia da construção social do conhecimento. Ora, todas essas noções, na verdade, são válidas se observar através de vários níveis de realidade. Cada um desses níveis, cada uma dessas instâncias, vai se ver que cada uma delas pode falar a respeito de como se processa o conhecimento. Ainda uma outra maneira de ver isto também é onde está o conteúdo do conhecimento. O que me fornece o conteúdo do conhecimento? Então, eventualmente, pode-se achar que apenas aquilo que seja estritamente científico, os conhecimentos que sejam ou dentro da hard science ou dentro dos níveis de evidência científica e assim por diante, forneçam conhecimentos. E, na verdade, o conhecimento, no sentido amplo do termo, também tem algo que vem sendo passado tradicionalmente, de geração para geração, que é um conhecimento vivenciado, um conhecimento mítico. Então, para saber que o fogo queima, não há necessidade de se ter uma comprovação científica para, a partir daí, passar a acreditar que o fogo queima. Então, essa é uma noção que é passada através de um conhecimento vivencial. Um conhecimento vivencial que, eventualmente, intersecciona-se com o conhecimento mítico, que não vamos entrar agora nesse aspecto para voltarmos à questão dos níveis de realidade. O uso dos termos, do termo transdisciplinaridade, não é uma exclusividade nossa. Em outras instâncias pode-se usar a palavra transdisciplinaridade em outros sentidos, de outras formas, já que a língua portuguesa
é rica. Mas aqui nós usamos desta forma, e também desta forma procuramos entender esses níveis de realidade. E uma maneira de entendermos esses níveis de realidade é se observarmos as várias instâncias biológicas. Eventualmente alguém poderia dizer que as várias instâncias biológicas já dizem respeito a um único nível de realidade, que é o nível biológico. Mas, na verdade, nós não pensamos desta forma. Então, nós temos, por exemplo, no nível intracelular, dentro da célula, o nível das organelas, as organelas intracelulares. As organelas intracelulares e os sistemas químicos, bioquímicos, trabalham dentro das células. Esse é o nível intracelular. Se nós passarmos para o nível tecidual, é um outro nível de realidade, que é como as células trabalham em conjunto, trabalham juntas. Quando se passa do nível celular para o conjunto de células e o nível tecidual, observam-se outras funções que vêm da vinculação, do vínculo entre as células. Por sua vez, vários tecidos vão formar um órgão. No órgão vão surgir já outras funções que, por sua vez, não dizem respeito a apenas uma somação dos tecidos, mas a vinculação, o vínculo entre esses tecidos, a associação entre esses tecidos, isso vai produzir outras funções que serão funções que provêm do fato da existência do órgão. A soma de órgãos vai formar um sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório, que por sua vez vai ser capaz de desempenhar outras funções, em sendo sistema. E a soma dos sistemas vai formar o organismo, que por sua vez acaba constituindo um indivíduo. Um indivíduo é mais do que a soma das suas partes. E também não é apenas o seu corpo. E o seu corpo não é apenas a soma dos seus órgãos. Então esta é uma maneira de verificar vários níveis de realidade, por exemplo, a respeito do organismo, do ser humano. E de maneira similar, a respeito do conhecimento, se nós tivermos estas diferentes instâncias do conhecimento, né, seja no que diz respeito ao conteúdo do conhecimento ou o processamento do conhecimento, temos aí então vários níveis de realidade. Então a transdisciplinaridade, ela transversaliza as disciplinas, ela não diz respeito então a uma instância multi nem interdisciplinar. Em multi e interdisciplinar, outros processos acontecem, são outras as correlações entre as diferentes áreas.